Olá, hoje a gente vai mergulhar em umas ideias bem provocadoras do Alan Watts. Vamos pegar uns trechos do O Livro sobre o tabu de saber quem você é. A ideia aqui é investigar o que ele chama de um tabu na nossa cultura, sabe? Um tipo de acordo silencioso para a gente não encarar quem a gente realmente é. Vamos olhar para essa sensação comum de ser um eu separado, um ego dentro da pele, que ele até chama de alucinação. Exato. E o argumento do Watts é que essa sensação, essa alucinação mesmo, ela não se encaixa nem com a ciência ocidental, nem com filosofias orientais, tipo Vedanta, né? Que falam muito dessa unidade da realidade. Para ele, essa ilusão de sermos separados é a raiz, sabe, de muito conflito nosso com a natureza e até entre nós. Certo, então vamos lá, vamos tentar entender isso melhor. O Watts sugere que a saída não é uma nova crença, uma nova religião, nada disso. É mais uma mudança de experiência mesmo. Ele começa descrevendo como a gente geralmente se sente, né? Um centro de consciência aqui dentro, olhando o mundo lá fora. A gente fala, eu vim a este mundo, tenho que encarar a realidade. E isso reforça, né? Sim, e ele contrapõe isso de um jeito bem interessante. Se você olhar pela ciência ou pela visão oriental, a gente não veio ao mundo, a gente emergiu do mundo. Pensa numa folha, ela brota da árvore, né? O universo gera pessoas, ele diz. Cada um seria uma expressão única do todo. Mas o ponto-chave aqui, e talvez o mais complicado, é que essa ideia, que até faz sentido na cabeça, a gente raramente sente isso. No dia a dia, né? E quais seriam as consequências práticas dessa separação que a gente sente? Que ele aponta? Olha, ele argumenta que leva a uma atitude meio hostil com o ambiente. Essa coisa de conquistar a natureza, sabe? Leva também a uma falta de bom senso básico e a esses conflitos que nunca acabam, porque a gente parte dessa ideia errada de que tá tudo separado. Entendi. E essa dificuldade de sentir a conexão que você mencionou, ela aparece também, segundo ele, em como a gente percebe a realidade, aquilo do jogo do preto e branco. Isso, exatamente. Ele diz que a realidade tem uma natureza, tipo, vibratória, polar, onda e vale, ligado e desligado, sólido e espaço. Sempre os dois lados. Só que a nossa atenção, ela foca só num lado, no pico da onda, no ligado, no sólido. A gente meio que ignora os intervalos, o vazio, o silêncio, que são tão importantes quanto. Ele dá até aquela analogia do gato na cerca. Você vê pela fresta primeiro a cabeça, depois o corpo, depois o rabo. Aí pensa, a cabeça causou o rabo. Mas a gente percebe as coisas em sequência, né? Como daria para não fazer isso? É quase automático. Então, a questão não é a sequência em si, é interpretar a sequência como separação total. E como causalidade linear, sabe? Onde, na verdade, existe um processo único, contínuo. A gente vê o gato, que é uma coisa só, um processo, como se fossem pedaços soltos. E aí a gente leva isso para tudo. Vê vida contra a morte, bem contra mal, ordem contra caos. Como se fossem times opostos numa luta. E não polos que dependem um do outro para existir, entende? Ah, o tal jogo do o branco tem que ganhar do preto. A gente quer ter montanha sem vale, luz sem sombra, e aí vive frustrado porque não dá, né? É impossível. Exatamente. O medo da morte é um exemplo claríssimo disso. Ele vem dessa ilusão de ser um eu separado que vai acabar, ser aniquilado. O Watts vê a morte mais como o vale da onda da vida, aquele intervalo necessário, sabe? Uma chance até de soltar essa tensão do ego. Ver a morte como parte do fluxo ajuda a perceber essa fluidez toda. Watts fala também de como essa ilusão é meio que construída socialmente, que a gente vira falso genuíno. Ele usa a ideia dos duplos vínculos, né? Aquelas ordens contraditórias, tipo, seja espontâneo, ou você tem que me amar de vontade própria. Coisas que prendem a gente. Sim, são comandos que colocam a gente numa sinuca de bico, né? Reforçam essa sensação de um eu que precisa controlar até o que não dá para controlar. E isso conecta com a ideia de que organismo e ambiente são inseparáveis. Não tem coisa isolada. Qualquer coisa só se define pelo fundo, pelo contexto. O organismo chama o ambiente e o ambiente chama o organismo. São polos da mesma coisa. A analogia do arco-íris é ótima para isso. Ele só existe se tiver sol, chuva e alguém ali, na posição certa para ver.
Essa parte do observador ser necessário. Confesso que aqui a coisa fica, uau, ainda mais interessante. Ele está sugerindo que o cérebro não só capta o mundo, mas ele meio que cria junto, evoca o mundo. De certa forma, sim. Luz, som, cor, textura, tudo isso é interpretação do nosso sistema nervoso. O universo lá fora vira experiência aqui dentro. É uma cocriação o tempo todo. O dentro e o fora não estão realmente separados assim. É uma dança. Tá, e daí? Qual seria a implicação prática disso tudo? Porque não parece que ele dá uma receita, uma técnica. Não, não dá mesmo. A mudança que ele propõe é mais na percepção. É começar a ver a vida menos como, sei lá, um trabalho pesado, uma batalha, e mais como um jogo, uma dança. O que os hindus chamam de lila, né, o jogo divino. É reconhecer essa interdependência de tudo, até com quem a gente acha que é inimigo. E a moralidade que surgiria disso? Não seria de regras fixas, mas de compaixão, de humor até, de reconhecer as mesmas tendências em si e nos outros, as boas e as más. Exatamente. Uma capacidade de lidar com conflito sem precisar aniquilar o outro lado. Com um senso de jogo limpo, ele fala, de cavalheirismo. E tudo isso leva à ideia do aquilo, o it em inglês, que seria a realidade fundamental, o self único, que se manifesta como tudo e todos. É impossível descrever, porque ele é quem conhece, é a própria consciência que está olhando, não é uma coisa abstrata lá longe. É o próprio ser aqui e agora. Então, no fim das contas, perceber que a gente é aquilo seria o jeito de dissolver a ansiedade da separação. A morte vira só o intervalo na música eterna do ser. Confiar que o jogo continua. Essa é a grande sugestão dele. E a dificuldade, ele insiste, não é nem entender isso com a cabeça. É a força do hábito, da linguagem, da sociedade, que fica martelando na gente essa ideia de separação o tempo todo. A realização seria mais como um despertar para algo óbvio, algo que sempre esteve aqui, mas estava meio escondido. Fascinante. Então, recapitulando bem rápido, o convite do Watts é para a gente questionar essa nossa sensação mais básica de ser um ego separado. Reconhecer nossa unidade com o universo todo e ver a vida como esse jogo, essa dança interdependente e vibrante, né? É uma jornada para desmontar uma ilusão muito, muito forte, reconhecendo que o mais difícil talvez seja desaprender, sabe? Mais do que aprender algo novo. Fica então uma provocação final inspirada nele. Se essa sensação de eu separado é como um nó apertado na consciência do universo, o que acontece quando esse nó relaxa? Talvez não seja se perder, mas sim se reencontrar como sendo tudo. Fica aí a reflexão para a gente. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.